O Edu vai falar pra gente agora qual é a maneira correta de degustar um bom vinho. Edu, conta pra gente. Muito bem. Essa é uma dúvida recorrente. Para simplificar ao máximo, quando a gente vai degustar um vinho, talvez com um pouco mais de atenção para que a gente consiga sentir todas as nuances desse vinho, o ideal é que a gente tenha uma taça como essa, né, bojudinha, transparente, aquela taça que geralmente a gente ganha ou no casamento ou de algum amigo, cheia de cores, deixa para um outro momento. Para avaliar o vinho você precisa olhar a cor. Calma, vou pegar minha taça. Por favor. Vamos lá. Então nós vamos observar a cor. Então, se a gente está observando um vinho tinto, o tinto com o tempo ele vai ficando mais clarinho, ele vai perdendo cor. Então, quando você pega aquele tinto com rubi, aquela cor bem intensa, geralmente isso quer dizer que é um vinho estruturado, encorpado, potente. Quando ele é bem clarinho, já vai dando indicação de que ele é um vinho mais leve. Não que não seja complexo, talvez só mais leve. Por exemplo, um Pinot Noir, que é uma uva da Borgonha e que tem no Brasil em vários lugares, ela é mais clarinha. Esse aqui é um Syrah. Você pode observar e a dica é, você pega um fundo mais claro e aí você inclina um pouquinho a taça e aí você vai conseguir perceber. Não dá nem para ver o outro lado, então você já vê que é um vinho bem estruturado. Mais encorpado, então. Mais encorpado. Legal. Você já pode criar uma expectativa. O segundo momento é o momento dos aromas, o momento do olfato. O que a gente faz? A gente gira um pouquinho a taça e aí a gente coloca o nariz bem dentro da taça mesmo, não é feio, não é falta de etiqueta, e respira pelo nariz lentamente. Assim você não vai sentir aquela explosão só de álcool, que é o que muita gente reclama, né? Ah, eu só senti álcool. Não, é porque você inspirou muito forte e o álcool, como é mais volátil, você vai sentir só álcool. Então, respira lentamente. Eu até brinco, pode fechar os olhinhos assim, e aí você tem memória talvez de alguma fruta, aquela compota da avó, sabe que você abriu a panela assim, que você queria pegar um pouquinho e vem aquele aroma de fruta vermelha, madura, é isso. E agora é só beber? E aí você coloca um pouquinho na boca, deixa passear, ao engolir você inspira um pouquinho pela boca e você vai perceber algumas sensações. Por exemplo, nos tintos, você vai sentir o tanino, que é aquela astringência. Pode ser que amarre um pouquinho na lateral da bochecha, na língua. Vai ter também acidez, que vai fazer você salivar. O álcool vai aquecer o paladar e tudo isso vai trazer também esse gostinho da fruta. Num bom vinho, isso tudo precisa estar bem harmonizado, bem combinado ali. Um elemento não pode sobrepor o outro. Vamos testar? Legal. Brindamos antes? Brindamos. Saúde. Saúde. Ao Campari e a Casa Sonsi. Você deixa ele passear um pouquinho, quando você engole, aí você percebe essa salivação, ele seca um pouquinho a ponta da língua, mas depois fica aquela coisa gostosa, assim, o vinho que permanece no paladar e já dá vontade de comer alguma coisa. E continuar bebendo, E continuar porque bebendo. É maravilhoso esse vinho aqui. Exato. Mas temos que continuar, Edu. Vamos continuar Com a nossa entrevista, depois a gente vai voltar a brindar mais uma vez e tomar mais um pouquinho. Mas vamos retomar falando, sabe uma coisa muito interessante que eu acho que todo mundo tem dúvida? Quando a gente vai escolher um vinho num restaurante e o garçom ou o sommelier vem te dar algumas dicas, qual é esse ritual, como a gente deve proceder, ele dá a rolha pra gente cheirar, ele coloca um pouquinho no copo, explica pra gente como a gente deve se comportar nesse momento. Excelente. Ó, primeira coisa é que o garçom ou o sommelier, ele vai oferecer a carta, e aí quem pegou a carta, né, o homem ou a mulher, antes era uma coisa muito machista, né? Agora as mulheres estão dominando o mundo do vinho, entendem muito e são boas degustadoras. Aliás, melhor até do que os homens, tem muita sensibilidade. Então, se o sommelier, bem treinado, entregou a carta para você, você vai escolher o vinho e aí ele vai fazer o quê? Ele vai trazer, vai apresentar o rótulo para você, você vai confirmar se é esse mesmo que você escolheu e ele vai servir um pouquinho na sua taça, você que escolheu o vinho. Para quê? Apenas para que você avalie se o aroma está ok. O que é um aroma ok? Ele não vai ter nenhum cheiro desagradável. E se o gosto também está ok, se ele não está vinagrado, se ele não está com gosto intragável. Não quer dizer que, por não gostar do vinho, que ele não esteja legal. Que ele não esteja legal, pode ser só o estilo do vinho. Certo. Então é muito importante conversar. Converse com o sommelier, pergunta para ele, né? Você, num restaurante, você vai querer comer algum prato específico, o que ele sugere, o que ele... Dentro de uma faixa de preço, não tem problema também. Às vezes as pessoas ficam com vergonha, né, de mas eu vou falar de preço? Sim, fale de preço, porque o sommelier treinado, ele vai, dentro daquele seu perfil de gosto e de preço, encontrar a melhor opção.
Então a chance de errar é muito pequena. Feito isso, aí ele vai servir os outros convidados, vai terminar de te servir. Só que pode acontecer o seguinte, ele pode pegar e te dar a rolha. E a rolha, gente, não é para que você fique ali, né, de repente cheirando, com ela, identificando alguma coisa, não. Basicamente é para você observar se ela está com a ponta umedecida, quer dizer que o vinho foi armazenado em condições adequadas, deitadinho, o líquido em contato, a rolha fica bem estufadinha, né, fica hermética, não entra oxigênio, o vinho vai ficar bom. Se vazou, pode ser um indício de que ocorreu algum problema. Se tem algum mofo, enfim, nada é definitivo. O que vai realmente fazer você devolver ou não o vinho é analisar o aroma e o sabor. Aí o que a gente faz? A gente guarda, é muito legal entre os amigos, uma dica, um encontro especial, um negócio que foi fechado, escrever a data, o nome dos amigos, guardar, usar como decoração, para isso eu acho legal ter a rolha. Nossa, essa ideia de colocar a data e escrever ali um recadinho na rolha e depois colocar num vidro bem bonito em casa é uma ótima dica, adorei. Continuando aqui, agora eu quero fazer uma pergunta um pouco mais técnica. Explica um pouquinho pra gente sobre as filtragens que existem e também se os vinhos mais rústicos, eles estão ganhando cada vez mais espaço no mercado. Isso realmente está acontecendo? Muito bom. Pergunta super técnica essa, mas eu vou simplificar. Na verdade, no processo do vinho, depois de todo o processo de vinificação, tem o processo de filtragem, porque existem ainda elementos sólidos que restam ali da fermentação e a gente precisa, não é que precisa, não é obrigatório, mas dependendo do estilo da vinícola, ela vai fazer uma filtragem e uma clarificação. Por exemplo, os vinhos brancos eles ficam turvos, então você precisa fazer uma clarificação para que ele fique bem brilhante. O tinto é a mesma coisa. Ele não tem nenhum, quando a gente está avaliando, não tem nenhum elemento sólido aqui, enfim. Isso é um estilo também. Geralmente utiliza-se alguma proteína animal, antigamente usava-se clara de ovo, enfim, existem alguns elementos que se usam nessa clarificação porque ela aglutina os elementos sólidos e por decantação ele desce e é retirado. Mas verdadeiramente poucas vinícolas hoje utilizam isso, existem outros métodos que utilizam algum processo químico e você não tem nenhuma interferência de nenhum elemento animal, nenhum produto animal, então poderia dizer que praticamente quase todos os vinhos são veganos. A questão dos vinhos rústicos é que você tem os orgânicos, os biodinâmicos e os naturais, aí é um outro programa bem complexo. Dá pra gente gravar um só para falar desses tipos. Mas que estão em ascensão e são vinhos, eu diria são vinhos de nicho, tem pessoas que amam, outras nem tanto, mas é algo crescente sim. Legal, mas só dele falar que nós veganos, que temos a opção de vinhos veganos e orgânicos, já me dá aqui, ó, mais vontade ainda de tomar um vinho, viu? Edu, a gente está chegando ao final de mais um Eu Sou. Hoje a gente poderia ficar aqui, ó, não só conversando com o Edu e aprendendo com ele, mas também degustando o vinho da Casa Sansini, que está aqui na minha frente, me esperando. Então, eu convido vocês a conferirem até o final do segundo bloco de hoje, porque a gente vai passar alguns takes aqui também durante esse evento. E numa próxima, já deixo aberto para você voltar, Edu. Você é um querido. Vai ser um prazer. E agregou muito, muito obrigada por tudo que você nos deu de conhecimento. Cada vez mais sucesso para você, para a vinícola e para o evento de hoje. Obrigada, equipe, a todos aqui também do Campar que estão nos acompanhando e até o próximo Eu Sou. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.